Olá, boa tarde. Essa é mais uma entrevista da TV 247, hoje aqui ao vivo direto da sede das Nações Unidas em Nova York. A gente vai conversar com o rabino Israel Dovid Weiss, que é uma das figuras mais importantes na luta pela Palestina livre dentro da comunidade judaica. Rabbi, thank you so much for talking to us today. Very welcome. Muito obrigado, eu estou muito grato. É uma grande honra e um privilégio falar ao mundo da língua portuguesa, com as pessoas no Brasil e no mundo, porque é fundamental que elas recebam essa mensagem. Rezo ao Todo-Poderoso para que Ele me conceda a sua voz, a sua sabedoria, para que eu possa transmitir a sua mensagem e assim santificar o seu nome e trazer a paz ao mundo, Inshallah, antes de tudo. Por que estamos fazendo essa entrevista hoje em frente à sede das Nações Unidas? O que você estava fazendo aqui hoje? What were you doing here today? Yes, well, today is called the International Solidarity Day with Palestine. Bem, hoje é chamado de Dia Internacional da Solidariedade com a Palestina, no qual as Nações Unidas se reúnem, creio eu, talvez desde 1948, para expressar solidariedade ao sofrimento do povo palestino, preocupação com a ocupação flagrante do povo da Palestina e para que houvesse uma Palestina livre. Os conceitos da ONU são diferentes daqueles que nós, como povo judeu, temos em relação a uma Palestina livre, porque as Nações Unidas, como todos sabem, ratificaram a ocupação, o Estado de Israel, e acreditam que deveria haver uma solução de dois estados tecnicamente. Enquanto isso, nós, como judeus que representamos a religião judaica, estamos aqui em total oposição à existência do Estado sionista de Israel, porque ele é ilegítimo, é contra Deus, não é judeu, eles chamam isso de Estado judeu e simplesmente não é judeu. O judaísmo não nos permite estabelecer qualquer soberania judaica desde há 2000 anos, desde a destruição do templo, e certamente não temos permissão para matar, roubar e ocupar outro povo. E quero ir além nesse ponto, sobre o que você diz, que os judeus não deveriam ter um Estado, para que o nosso público possa entender completamente quem você é e por que você está lutando por uma Palestina livre. Você é um judeu Haredi, certo? Qual é a diferença entre os judeus Haredi e os outros judeus? Okay, with the help of the Almighty, Haredi, the word Haredi means fear, and it refers to God-fearing Jews. In other words, com a ajuda do Todo-Poderoso, Haredi, a palavra Haredi significa medo e se refere aos judeus tementes a Deus. Em outras palavras, basicamente refere-se ao povo judeu que está defendendo a aliança do judaísmo, a aliança que o povo judeu fez há 3.000 anos, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, quando o nosso maior professor Moisés pegou as tábuas, a Torá do Todo-Poderoso e a trouxe ao povo judeu. E nós aceitamos ser subservientes a Deus e aceitar todas as leis da Torá, como Deus ensinou e nos foi transmitida através das gerações. Isso é judaísmo puro e foi praticado durante 3.000 anos, cerca de 3.000 anos até os dias atuais. Isso significa que estamos defendendo esta aliança, não nos desviando nem um pouco. Seguimos à risca a lei da Torá. Isso significa que somos tementes a Deus, estamos defendendo com temor a Deus, que é o governante desse mundo e que fez essa aliança conosco. Aqueles que não são Haredi são os que simplesmente afirmam que são judeus porque nasceram de mães judias. E essa é a verdade, eles estão vinculados a essa aliança, eles estão proibidos de abandonar a aliança, mas não praticam a lei judaica. Tecnicamente, de acordo com o Maimônides e outros professores judeus, eles estão tecnicamente fora do judaísmo. Eles não deveriam ser referidos como parte da nação judaica porque se afastaram do judaísmo. Mas há um problema técnico que eles não conseguem se libertar totalmente. Eles estão vinculados a essa aliança que fizemos. Acreditamos que toda a alma judaica esteve no Monte Sinai. Então, eles realmente têm que retornar e aceitar a Torá se nasceram de mãe judia. E você tem alguma ideia de quantos judeus Haredi vivem hoje na Palestina ocupada e aqui nos Estados Unidos?
We are the minority. Não, nós somos a minoria, aqueles que defendem a Torá. Desde que começou um movimento chamado de judaísmo reformista há 300 anos, cerca de 250, 300 anos atrás, esse era um movimento que eles chamavam de reforma. E essa é a maioria dos judeus hoje, infelizmente. Reforma significa exatamente isso, que eles vão mudar a Torá. Agora, isso é ridículo. Deus fez uma aliança conosco. Você não pode mudar o mundo, você não pode mudar a forma com que o mundo existe, obviamente. É o fim. Da mesma forma que você não pode mudar a Torá. Deus governa o mundo é dele e ele fez essa aliança. Não podemos mudar a Torá. Ela foi dada por Deus, é uma aliança que fizemos com Deus. A reforma chegou e eles decidiram pegar, escolher o que era prático para eles e o que não era. Então eles não guardam os 10 mandamentos, eles não guardam o sábado, o Shabá, eles podem comer alimentos não kosher, assim como os muçulmanos mantêm o halal, nós temos a comida kosher. Eles podem comer tudo, de porco, e desrespeitam abertamente as leis da Torá. Acredito que muitas pessoas, quando descobrem que você apoia uma Palestina livre, ficam surpresas pensando que o povo judeu deveria sempre defender Israel. Como você responde a isso? How do you respond to that? Well, with God's help, that's part of this, what the Arab, in the Palestinian world, they call it Nakba. Bem, com a ajuda de Deus, isso faz parte do que nós árabes e o mundo palestino chamam de Nakba, a terrível catástrofe. Isso faz parte da catástrofe. Por quê? Porque, na verdade, o povo judeu, como eu disse, vivia junto na Palestina. Todos os judeus viviam juntos nos mesmos pátios. Muitos de nossos parentes moram lá e moram lá há centenas de anos. Foi sob o Império Otomano, que era uma liderança muçulmana. E os judeus foram abraçados. Os judeus passaram por provações e tribulações pela Inquisição, pelas cruzadas e por muitas coisas. E as terras árabes e muçulmanas acolheram os judeus, nos abraçaram e vivíamos em total paz. Temos uma religião diferente do Islã? Certamente que sim. Temos uma religião distinta e diferente, mas acreditamos em um Deus. E a diferença de religião nunca foi um impedimento de convivência. Assim, os judeus foram abraçados pelos estudiosos muçulmanos, os seus imãs. Eles conheciam todos os versículos e detalhes da nossa religião, basicamente. Quer dizer, não conhecem todos os versículos, mas eles definitivamente conheciam a palavra escrita. Quero dizer, como a Cabala, o espiritual, a metafísica, as leis escritas, a Torá, o Talmud, as profecias, os livros estão todos lá para qualquer um ver. E eles os conheciam e não tiveram qualquer dificuldade em aceitar os judeus e nos abraçar. E nós florescemos nas comunidades muçulmanas. Portanto, a diferença de religião nunca foi uma razão para essa situação terrível, o atoleiro que vivemos hoje. Porque, como eu disse, durante centenas de anos antes do surgimento do sionismo, vivíamos juntos. Agora, entendendo isso, temos que entender o que se desenvolveu que causou esse atoleiro. O que é o sionismo? O sionismo é um movimento político que começou há cerca de 140 anos. Foi um movimento nacionalista de pessoas que não eram religiosas, netos e filhos dos reformistas que defendiam abandonar a religião e apenas usarem o que quer que seja, escolher o que você gosta. Você não precisa guardar o Torá, você não precisa guardar os 10 mandamentos. Eles queriam se assimilar. Os sionistas decidiram que também detestavam a religião e que, em vez de nos assimilarmos na Europa, faríamos o nosso próprio Estado Nacional. Então, eles tinham um conceito totalmente diferente da reforma, que queriam assimilar. A ideia deles era uma nova ideia de criação de um Estado Nacional judaico. Onde isso seria? Nada com a Palestina. Eles estavam olhando para Uganda, para a Patagônia, eles até se mudaram para a Patagônia, muitos deles. Eles chamavam cowboys judeus e assim por diante. Eles realmente estavam pensando em um terreno que fosse prático, fosse exuberante. Isso porque naquela época era antes do mundo tecnológico, então eles queriam algo que pudesse ser frutífero, que eles pudessem construir uma nação. Mas então eles decidiram, numa reunião que tiveram na Suíça na década
década de 1890 que, para conseguirem obter uma enorme quantidade de apoio para criar uma nação que seja capaz de suportar todas as dificuldades, era preciso ter uma enorme quantidade de apoio, e eles decidiram ir para a Palestina, pois seriam capazes de vender uma narrativa ao mundo de que essa é a Bíblia, de que Deus disse ao povo judeu: vou tirar vocês do Egito e levarei vocês para a Terra Santa. Eles pensaram que, usando essa narrativa, seriam capazes de vender a ideia ao mundo cristão e ao mundo judaico, essa maioria já de judeus reformistas. E eles usariam as emoções, dizendo: ei, estamos voltando para a terra que Deus nos deu, e assim seriam capazes de obter o apoio para criar um Estado. Agora, na Torá, essa aliança que fizemos com Deus, Deus nos disse para irmos à Terra Santa há 3.000 anos para construirmos um templo. O rei Salomão construiu um templo, mas fomos avisados por Deus, e isso está em todas as profecias de Jeremias, Ezequiel, Isaías, em qualquer um dos livros de profecias, e está tudo aí para todo mundo ver. Fomos avisados por Deus que, se não estivéssemos em um nível excepcionalmente elevado de espiritualidade e de perfeição, seríamos expulsos da Terra Santa como nação. E quando isso aconteceu, fomos avisados pelo rei Salomão, que construiu o templo, que um dia ele seria destruído e um dia seríamos levados ao exílio. Estamos sob juramento expresso de Deus. 3 juramentos, que é considerado mais rigoroso. De certa forma, é mais do que os mandamentos. Estamos sob 3 juramentos. Estamos expulsos da Terra Santa como nação. São 3 juramentos. 1. Não retornar em massa. Não restabelecer uma soberania judaica, nem mesmo 1 centímetro de soberania judaica, independente de o mundo aceitar. Por outras palavras, se o povo palestino dissesse: aqui, tome a terra, ela é toda sua, ainda seríamos proibidos de ter aquela terra. Em segundo lugar, não devemos nos rebelar contra nenhuma nação. Temos que ser cidadãos leais. Um judeu brasileiro tem que orar pelo bem-estar do Brasil e ser um cidadão leal e de bem. E eu, como um cidadão dos Estados Unidos, tenho que ser um cidadão americano leal. Temos que ser bons cidadãos em todo o mundo. Em terceiro lugar, não devemos fazer nenhuma tentativa de acabar com o exílio. Estamos proibidos de fazer qualquer tentativa, qualquer tipo de nacionalismo judaico. Nós respeitamos isso. Passamos por 2.000 anos de assassinatos, de judeus sendo mortos em massa, genocídio e assim por diante. Ainda assim, nunca criamos um Estado judeu, apesar de termos atravessado a chamada Idade de Ouro do judaísmo. Então, os judeus sempre entenderam que isso é um elemento básico do judaísmo, como dizemos em nossas orações. E por causa dos nossos pecados, estamos no exílio. E só o Todo-Poderoso pode acabar com esse exílio. E acreditamos que um dia Deus, com a sua compaixão, fará uma mudança milagrosa no mundo, onde todos deixarão de ser ateus. O mundo inteiro abraçará, e então, quando o mundo se abraçar, eles servirão a Deus e à harmonia. Não que todos se tornem judeus. Há judeus que servirão a Deus através do judaísmo, mas todo mundo se reunirá e servirá a Deus de alguma forma. Então oramos por isso. Se você olhar no Sindur judaico, o livro das orações, você verá que é assim uma oração constante. A razão da nossa vida é para trazer glória a Deus. O auge disso é quando Deus, enquanto oramos e ansiamos pelo dia em que Deus acabará com o exílio, onde toda a humanidade servirá a Deus, então Deus restabelecerá e recriará o templo, mas será a vontade de toda a humanidade. O povo palestino, o povo judeu, todos juntos o farão. Então isso é o judaísmo. O sionismo surgiu há 140 anos pelas mãos de judeus não religiosos, e eles queriam o nacionalismo. Eles ridicularizaram totalmente e simplesmente ignoraram esse mandamento do exílio. Eles não eram religiosos, eles não se importavam com o que estava escrito na Torá. E eles disseram: vamos estabelecer um Estado nacional. Quando eles disseram isso, os rabinos imediatamente se levantaram em oposição e imploraram a essas pessoas. Eles disseram: o que vocês estão fazendo? E eles os condenaram ao ostracismo. Eles os expulsaram das comunidades. Eles disseram: isso é inaceitável, não estamos autorizados a regressar em massa à Terra Santa em grande número. Não temos permissão para nos rebelar contra nenhuma nação.
Então, está tudo errado. O sionismo, em todas as facetas, é totalmente contraditório ao judaísmo. Portanto, em todo o mundo, cada comunidade religiosa, os verdadeiros religiosos, desde as ruas de Jerusalém até as ruas de Nova York, todos se manifestam. Do outro lado do East River fica Williamsburg. Se você atravessar a ponte de Williamsburg, encontrará a maior concentração de judeus religiosos. Não há uma única bandeira israelense lá, porque é uma comunidade muito religiosa. Então, e eu vou mostrar, quando quiseram criar o Estado, os rabinos religiosos imediatamente protestaram. Esse é o rabino-chefe da Palestina naquela época, na década de 1940. E ele disse, abre aspas, desejamos expressar a nossa oposição definitiva a um Estado judeu em qualquer parte da Palestina. Fecha aspas. Rabino Yosef, 16 de julho de 1947. A ONU os ignorou. Eles criaram um Estado. Então a gente passa adiante. Você pode ver as dezenas de milhares de judeus nas ruas de Jerusalém se reunindo para pegar outro rabino-chefe. Isso é em frente à Casa Branca. Dezenas de milhares de judeus em frente à Casa Branca quando Netanyahu veio. Essa faixa diz que Israel não tem o direito de governar qualquer parte da Terra Santa. Aqui você vê em Nova York, em frente ao Congresso, você vê judeus sendo presos, meninos e meninas, porque se recusam a servir o exército. A propósito, o serviço militar é obrigatório para meninas também. É uma imoralidade. Não há limites para eles. Eles não têm nenhum temor a Deus. Os religiosos se recusam a ir e são presos. Então você pode ver as manifestações. O interessante é que não carregamos armas. A comunidade religiosa não carrega facas. Não se passaram 76 anos desde que o Estado foi ratificado e temos meninos, meninas e velhos judeus manifestando-se nas ruas, implorando ao mundo que nos opomos à ocupação. Eles são espancados, crianças, vejam isso, crianças, velhos, eles são assassinados. Nossos rabinos são assassinados. Isso não é apenas polícia, é o exército. E eles e os sionistas fazem isso impunemente. Se isso acontecesse aqui nas ruas de Nova York, Deus me livre, ou em qualquer outro lugar, o mundo ficaria em pé de guerra e diria que é antissemitismo. E ainda assim eles fazem isso impunemente. E os sionistas, veja bem, como eu disse, Netanyahu estaria no primeiro avião e exigiria restituição pelo que fizeram. Mas é isso que eles estão fazendo. Veja, isso está acontecendo com cavalos, com carros. Eles os atacam e os assassinam. Nós acabamos de fazer uma manifestação ontem à noite em frente ao consulado israelense. Um dos nossos mais estimados rabinos, o nome dele é Rabino Katz. Ele tem uma escola, uma faculdade rabínica e assim por diante. Ele é um dos principais rabinos. Ele mora em Monsey, Nova York. Sou muito amigo dele. E ele foi lá para uma cerimônia de casamento e eles o prenderam. Ele está na prisão. Eles o pegaram e prenderam e não o deixam sair. Já são 2 ou 3 meses. Eles não o deixaram sair de Israel porque ele não concordou com a farsa deles. Imagine só, e o mundo está em silêncio. Essa pessoa é cidadã canadense. Como eles fazem isso? Eles escapam impunes do inferno. Eles escapam impunes de assassinato. Isso está em andamento. Eles os pulverizaram com isso. É chamado de água fedorenta. São produtos químicos. Isso aconteceu na Universidade de Colômbia há alguns meses e foi um escândalo. 2 estudantes israelenses foram pegos pulverizando as pessoas porque estavam acostumados a fazer isso com os judeus Haredi em Israel. Eles os pulverizam, eles os atacam. Isso é para desencorajar as manifestações porque estraga as roupas e eles não conseguem tirar o cheiro das roupas. Portanto, esse é um fenômeno contínuo. O povo judeu é totalmente diferente desse sionismo. Então você pergunta, nós como Haredi, por que nos opomos ao Estado? Porque somos judeus. Nós nos opomos ao Estado porque somos judeus. Nos opomos não só ao que está acontecendo agora e esse massacre, esse genocídio que está em curso agora em Gaza e no Líbano, mas também à ocupação, ao assassinato em massa, à ocupação de mais de 70, agora há 76 anos. E veja só a duplicidade. Esse é David Ben-Gurion lendo a Declaração de Independência em 1948. Foi quando eles fizeram o momento mais histórico do Estado. Você tem David Ben-Gurion, o primeiro-ministro, essa
Essa é uma foto de Theodore Herzl. Nenhum deles está cobrindo a cabeça. Todo judeu é obrigado a cobrir a cabeça para mostrar que acredita que existe um Deus acima de nós. É chamado de kippá. Aqui está a criação de um Estado judeu com a senar da estrela de Davi, o rei Davi, e eles não estão cobrindo a cabeça. Você vê a hipocrisia e falsidade. Para enganar o mundo, eles venderam a ideia de um Estado judeu. E se você ousar dizer algo contra eles, você é antissemita. You see the hypocrisy, the falseness. But for the world, they go and they sell it as a Jewish state, and if you dare say anything against them, you're anti-Semitic. And talking about replay. E falando sobre o sionismo, aqui na ONU, na década de 70, eles votaram e condenaram o sionismo como sendo um tipo de racismo e discriminação racial. Você concorda com essa classificação? E o que aconteceu que nos anos 70 falávamos amplamente sobre o sionismo ser racismo e agora escutamos nos Estados Unidos que falar de antisionismo é ser racista? Talking about anti-Zionism as being racist. They were able to get it ratified in 1948. Eles conseguiram ratificar em 1948 um conceito que desafia a lógica totalmente. As Nações Unidas foram criadas com o propósito de que eles, depois de passarem pela Primeira Guerra Mundial e pela Segunda Guerra Mundial, onde milhões de pessoas morreram, as Nações Unidas foram estabelecidas para que houvesse um meio pacífico de litígio ou de resolução de conflitos. E então eles decidiram, logo depois, ratificar o Estado de Israel, dizendo que deveria ser um Estado judeu. Lembre-se, a maioria das pessoas que viviam na Palestina eram muçulmanas. A segunda maior comunidade era cristã. Depois havia a comunidade judaica. Ao estabelecer e criar um país que deveria ser chamado de Estado Judeu ou Estado de Israel, você está pedindo por problemas. Você está pedindo que exista uma ruptura, que exista um derramamento de sangue. Porque você está dizendo à maioria das pessoas que são muçulmanas que eles deveriam ser cidadãos de segunda classe. Porque se for um Estado judeu, isso significa automaticamente que há uma diferença entre um tipo de cidadão e outro. Isso desafia a lógica. Como as Nações Unidas poderiam estabelecer e ratificar este conceito de dar uma parte da terra? Imediatamente houve derramamento de sangue, então todo o conceito é satânico. Além disso, como eu disse, a maioria era muçulmana. E a propósito, como eu disse, até a comunidade judaica se opôs totalmente. Foi apenas um influxo de judeus da Europa que não eram religiosos que começou isso. Talvez alguns semi-religiosos, mas todo o conceito era contra a vontade do povo. Como nós, como mostrei a vocês e como disseram os rabinos, nós recusamos, não queremos o Estado. Além disso, desejamos expressar a nossa oposição definitiva a um Estado judeu em qualquer parte da Palestina, tal como a opinião de todos os grandes rabinos restantes, dos rabinos sefardistas e assim por diante. Os rabinos em 1920, todos eles disseram, não queremos isso, é inaceitável, mas eles foram lá e fizeram. Então eles tomam decisões, ano após ano, e é por isso que estamos aqui, eles tomam resoluções, eles dizem que aprovaram o Estado de Israel, mas que também aprovaram o Estado da Palestina, e temos que garantir que eles deveriam ter pelo menos a sua metade, a sua parte, e eles continuam vindo e se reunindo todos os anos e tomando resoluções, mas nada acontece e os palestinos não têm nada. Então é por isso que eles apareceram na década de 1970 e divulgaram essa declaração, dizendo que é contra os direitos humanos, racismo, porque é isso que é, e não é judeu, é contra o nosso judaísmo. Nossos rabinos choram com os palestinos, nós sentimos suas dores, estamos humilhados pelo que está sendo feito em nosso nome. Mas os sionistas, que são satânicos porque desafiam a lógica, como eu disse, toda a criação, e eles continuam a usar esse poder, essa arma nuclear chamada antissemitismo para aprovar leis nos governos locais aqui nos Estados Unidos. No ano passado, acharam 40 mil pessoas mortas e pode ser mais de 100 mil, porque eles não foram para os escombros. Pessoas que foram assassinadas, crianças, mulheres, bebês, os estudantes que estão apenas à procura da verdade nas universidades estão se manifestando, professores estão se manifestando, estão sendo acusados de serem antissemitas. Deixemos de lado o fato de que dezenas
centenas de milhares de estudantes judeus estão se manifestando, mas eles os chamam assim, e estão divulgando que estão suspendendo estudantes, são professores que estão perdendo emprego, todo mundo está sendo acusado de antissemitismo. Eles estão passando leis, nossos rabinos estão sendo presos, nos acusam de violência, dizem isso e aquilo, acusações falsas, constantemente acusados de serem antissemitas. E eles estão escapando impunes, quando se há algo antissemita, é o próprio Estado de Israel. And they're getting away with this when it's not anti-Semitic. If anything is anti-Semitic, is the Zionist state of Israel. And Rabbi, we're running out of time, but I still have two more E Rabino, questions nosso for you. tempo está acabando, mas ainda tenho duas perguntas para você, ambas sobre eventos atuais. A primeira é que Donald Trump estará de volta à Casa Branca no dia 20 de janeiro. Ele disse que daria maior apoio a Israel e alguns republicanos importantes, como o senador Lindsey Graham, até sugeriram o uso de bombas atômicas como uma possibilidade em Gaza. Você acredita que essa mudança de poder nos Estados Unidos pode afetar a situação na Palestina ocupada? With God's help, we do, and it is the truth. Com a ajuda de Deus, olhamos para Deus em todas as situações, para o Todo-Poderoso. Não entendemos o tsunami, não entendemos a praga, não entendemos a morte de um idoso, de um jovem, ou seja lá de quem for. Buscamos compaixão em Deus e acreditamos em suas mãos, em sua compaixão, e Ele acaba com a miséria e é bom. Não entendemos seus caminhos, passamos por presidentes democratas e republicanos, e eles sofrem uma enorme pressão por parte da AIPAC, do Comitê de Aliança Política Americano-Israelense, e também de outros lobistas, e são constantemente submetidos a esta pressão para não mostrarem alguma simpatia ou apoio aos palestinos. E se sim, eles são acusados de cometer suicídio político. Então as pessoas têm medo. Na verdade, na comunidade judaica, aliás, teríamos centenas de milhares de judeus manifestando-se em todo o mundo se não fosse pelos ataques cruéis dos sionistas, que na verdade assassinam os nossos rabinos na Palestina e mesmo em torno do mundo. Estou constantemente falando com judeus em outros estados. É apenas nas nossas comunidades mais fortes e centradas, como aqui em Nova York, em alguns lugares de Nova Jersey, que os judeus são capazes de sair e se manifestar, mesmo que recebendo ameaças de morte. Mas se não fosse isso, seriam muito mais. Esse é o caso dos judeus, mas os não-judeus também têm medo de falar. É verdade, o presidente Trump disse isso e aquilo, mas dizemos em nossas orações constantemente. Oramos para que Deus coloque nos corações dos reis e líderes que eles se esforcem pela paz e não pela guerra. Estamos esperando, rezamos todos os dias para que este terrível genocídio acabe hoje. E deveria haver um cessar-fogo imediato em Gaza e no Líbano e o fim total dessa ocupação. Lembre-se, durante dezenas de anos, as Nações Unidas deram respeito e legitimidade ao apartheid da África do Sul. Aqueles que se opunham eram chamados de terroristas. Hoje, se alguém tentasse construir um Estado com apartheid, seria ridicularizado. As Nações Unidas nunca o aceitariam. E todo mundo hoje vê isso como o mais ridículo. Como pode esse conceito de cidadãos de segunda classe? Mas foi ratificado, foi aceito pelas Nações Unidas. A mesma coisa acontece hoje, mas isso vai acabar. Isso tem que acabar porque é totalmente mau, inaceitável. E não é judeu. Usando a minha identidade, sequestraram a estrela de Davi. É contraditório com o judaísmo. Então eles estão sob pressão, os presidentes. Talvez estejam sendo enganados às vezes. Talvez às vezes eles pensem que estão fazendo o que é certo. Mas basta acordar e verão o que estão apoiando. Assim como o apartheid estava errado, eles estão apoiando algo que está errado e eles vão acordar. Portanto, oramos a Deus com sua compaixão para que isso acabe hoje. Se não acabar hoje, então deverá acabar amanhã. Não temos medo da chegada do presidente Trump. Estamos olhando para Deus, para o Todo-Poderoso, que Ele deve colocar em seus corações e que devemos testemunhar uma Palestina livre, que podemos abraçar o povo palestino e dizer: aqui está de volta a sua terra, aqui está o seu respeito. Então poderemos mais uma vez viver juntos em paz e harmonia. Se eles aceitarem que voltemos e vivemos entre eles, a terra é deles, seja lá o que eles quiserem. In peace and harmony. If they accept us to come back and to live amongst them, it's their land, whatever they like. And Rabbi, my last question is,
If you could, E Rabino, minha última pergunta é, se você pudesse, que conselho você daria ao presidente Lula do Brasil, que está trabalhando pela paz na região? E qual a mensagem você gostaria de passar aos brasileiros, sobretudo aos brasileiros judeus que ainda acreditam que deveriam apoiar Israel? be in support of Israel? Well, with God's help, I pray to say the right words. First, Brazil, the leadership, President Lula and the whole country should have peace and prosperity. Bem, com a ajuda de Deus, oro para dizer as palavras certas. Ao Brasil, a liderança de Lula e todo o país deveriam ter paz e prosperidade, e deveriam não ter medo da propaganda sionista, da tentativa sionista de difamar os palestinos e de criar a narrativa de que há um conflito entre judeus e muçulmanos. Para o povo judeu, o mesmo. Eles têm o mesmo problema. Eles deveriam usar a lógica dada por Deus, o requisito dado por Deus a eles que fizeram uma aliança com Deus. Eles deveriam recuar e perguntar-se como é que as comunidades judaicas mais religiosas, a Ivy League das escolas judaicas, chamada Brisk em Jerusalém, as de Nova York, como eu disse em Williamsburg, o mesmo é no Canadá, o mesmo que no Reino Unido, em Stamford Hills, as próprias comunidades religiosas estão em total oposição a 1 centímetro do estabelecimento da existência do Estado de Israel, porque é contra a nossa Torá, é antiético. Não podemos ter um Estado e certamente não podemos matar e roubar, certamente não um povo que é gentil conosco, ao qual devemos demonstrar gratidão. Então eles deveriam sair daquela caixa de conveniência em que estão vivendo e dizer: eu oro a Deus para que eles procurem a verdade, eles verão a verdade e então abraçarão o judaísmo como é. Guardar a aliança que fizemos com Deus, guardar o Shabat, assim como Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Eles deveriam manter isso. Eles deveriam guardar a Torá integralmente, portanto, apoiarão automaticamente uma Palestina livre, uma remoção total do sionismo, e olharão para o sionismo como algo satânico e algo que é uma rebelião contra Deus, o que é. Então, eles serão capazes de prestar seu serviço a Deus como Deus deseja. Mas como eu digo, povo do Brasil, vocês verão que chegará o dia em que todos se virarão e dirão para si mesmos como fomos capazes de apoiar isso, tal qual o apartheid, como fomos capazes, e eles ficarão com vergonha de seus filhos e netos por terem ficado calados. Então, eles deveriam se levantar, falar, tanto os judeus como os não-judeus deveriam ser heróis, eles deveriam fazer o que é certo, e você verá que Deus lhes pagará regiamente por isso, e eles terão uma vida feliz. Ao povo de Gaza e da Palestina, nós sentimos sua dor. Nós amamos vocês. Queremos que vocês tenham uma Palestina livre. Deus irá ajudá-los. Vocês chegarão lá. Mantenham sua coragem. Deus irá protegê-los. We want you to have a free Palestine. God will help you. We'll have it. Keep up your courage. God should protect you. Thank you so much, Rabbi. Muito obrigado, Rabino. Foi uma conversa muito boa e eu sei que você não está aqui sozinho, certo? Yes, we have Sim, nós temos algumas placas, temos muitas. Vamos ver o que temos. We have, let's just see what we have. Judaism, is any of it maybe even have in a... No, I was hoping I would have. Não, eu esperava que tivesse em espanhol ou português, mas infelizmente não tem. Okay, that's the sign, yeah. But we can translate here. Judaism condemns the state of Israel and its atrocities. O judaísmo condena o Estado de Israel e as suas atrocidades. E aqui a gente tem escrito: judaísmo rejeita o Estado de Israel e condena as suas atrocidades também. Muito obrigado pelo seu tempo. Essa foi mais uma entrevista da TV 247, dessa vez aqui de frente da sede das Nações Unidas, onde a gente pôde conversar com o Rabino Weiss, essa importante comunidade judaica aqui de Nova York que vem lutando por Palestina livre e pelo fim do genocídio em Gaza e em toda a Palestina ocupada. Once again, thank you so much.
Thank you, thank you. I'd love to come to your country again. Obrigado, muito obrigado. Eu adoraria voltar ao seu país. Eu estava lá na reunião do G20, fomos conversar e foi uma experiência linda. As pessoas são tão gentis e o teu país é tão lindo. Eu adoraria voltar e me misturar e falar com as pessoas e educar as pessoas sobre que não deveriam se intimidar, sobre falar contra essa ocupação totalmente criminosa e que deveríamos então ser capazes de testemunhar juntos uma Palestina livre. And when you do, E quando você for, faremos algo com o Brasil 247. A gente adoraria ter uma próxima entrevista no Brasil. Muito obrigado. thank you so much.